eu vou te dar 8 motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir. Olá, estamos aqui de volta com o Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos novamente aqui o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, tá certo? Muito obrigado, Sérgio, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui novamente. Obrigado, Márcio. Grande prazer estar aqui e conversar com você também. Vamos conversar um pouco sobre o cenário, né? Estamos aí no meio do ano, temos eleições aí pela frente, temos um cenário político, um cenário econômico, como que essas coisas vão se interrelacionar. Deixa eu fazer como é que você está vendo aí o cenário econômico, o crescimento, principalmente crescimento, inflação, desemprego, essas coisas que são aí muito importantes aí, na economia brasileira? Olha, Márcio, eu acho assim, a gente tem, na metade do ano, a gente está com um cenário bem mais tranquilo, digamos assim, do que a gente estava no começo de 2022, né? O cenário no início desse ano de crescimento era bastante magro, expectativas em torno de 0, um pouco mais do que isso. O cenário inflacionário não estava tão complicado como estava agora, mas também o cenário de desemprego era bem mais alto do que a gente está vendo acontecer nesse momento. Então, passados 6 meses desse início de ano, a gente tem a boa surpresa de uma atividade mais forte. O PIB vai crescer em torno de 1,5% a 2% esse ano sem muita dificuldade. Segundo trimestre vai vir forte, mais forte do que foi o primeiro tri. Terceiro tri está começando também, me parece, com uma certa força. Tem a PEC das bondades, a PEC dos auxílios, que vai ajudar no consumo nesse terceiro trimestre também. E o mercado de trabalho com uma sinalização muito forte, muito vigorosa, especialmente nos últimos 3 meses, surpreendentemente positivo, que é muito bom. A gente com uma taxa de desemprego de 9,3 agora em julho, ninguém imaginava que a gente fosse atingir isso a essa altura do campeonato nesse momento. Então, assim, tem um curto prazo aqui que está muito, muito interessante, muito positivo. E do ponto de vista da inflação, com as medidas que foram colocadas, o corte do ICMS, agora também aí 2 quedas que a gente teve de preço de combustível, a gente vai conseguir ter uma inflação terminando o ano abaixo de 8%, para uma inflação que também 2, 3 meses atrás era entre 9% e 10% que a gente teria no final desse ano. Então acho que tem um curto prazo, né, olhando agora, olhando aí os próximos meses, bastante mais interessante do que estava 3, 4 meses atrás. A gente vai conseguir entregar uma economia bem mais forte do que a gente estava prometendo entregar alguns meses atrás. Acho que o grande desafio, né, Márcio, continua sendo 2023. A gente tem uma Selic que ainda vai subir, provavelmente na reunião da semana que vem do Copom, para 13,75. Eu acho que não sobe mais do que isso, fica nesse patamar, até porque tem um cenário eleitoral para lá de confuso no segundo semestre. O Banco Central não vai se aventurar a mexer em taxa de juros nesse momento, eu creio. A gente fica com essa taxa durante quase um ano e começa a desacelerar no final do primeiro semestre do ano que vem, mas não tem como não ver impacto dessa taxa de juros na atividade, especialmente em 2023. Commodities em desaceleração ajuda a inflação, mas também é um elemento de preocupação para o ano que vem, né? Preços de commodities que têm um peso importante na economia brasileira, né? A gente sabe que commodities agrícolas, petróleo e mineração, se a gente junta todas as cadeias, a gente está falando aí de quase 35%, 40% do PIB brasileiro. Então, uma desaceleração desses preços inevitavelmente pode ter um impacto em atividade que a gente precisa acompanhar também. E o cenário internacional, né, Márcio? Assim, a gente tem o cenário internacional que está começando a sinalizar dificuldades olhando para frente, né? A gente tem aí uma desaceleração da economia americana já contratada, já acontecendo de fato. A recessão nos Estados Unidos, que não era esperada para acontecer agora, já está aparecendo, já está acontecendo, e muito provavelmente no segundo semestre, com alta de juros por lá, a gente vai ver essa desaceleração continuar acontecendo, eventualmente a recessão acelerar, e a gente precisa acompanhar os impactos dessa recessão americana e eventualmente recessão europeia também aqui no Brasil, numa mudança de cenário político muito complicado, né, Márcio? Porque você sabe disso, pegar um país emergente como o Brasil, com a casa
de certa forma, com alguns desarranjos que ainda existem, com uma economia que ainda está se fortalecendo, pegar uma recessão mundial não é a melhor coisa que a gente gostaria de ter, né? Em geral, a gente sente com mais intensidade quando a casa está desarrumada. E aqui a casa desarrumada não é só do ponto de vista econômico, que a gente ainda tem alguns desafios, mas eu acho que talvez especialmente do ponto de vista político, uma transição política que está prometida para ser difícil nesse segundo semestre, por conta de toda essa turbulência que o governo está fazendo, mas também, eventualmente, de quem ganhar, o que vai prometer em termos de política fiscal, especialmente. Eu acho que o foco no quarto trimestre, especialmente, que eu acho que vai ser um trimestre bastante turbulento, vai estar muito em cima do que o próximo governo vai fazer, especialmente em termos de política fiscal. Quer dizer, o mercado vai colocar uma pressão muito grande em cima da visão do próximo governo em relação ao que se precisa se fazer em termos de política fiscal e a demanda que a gente precisa ter nesse sentido de uma resposta de responsabilidade fiscal crescente no mundo que está em recessão, no mundo que está tão difícil. Então, assim, estamos passando por bons momentos agora, mas ainda há desafios à frente que a gente precisa acompanhar, né? Sérgio, realmente o nosso cenário também é um cenário parecido, talvez até um pouquinho mais otimista. Desde o começo do ano a gente tem sido um pouquinho mais otimista. A minha pergunta é um pouco o seguinte, quer dizer, a gente tem um cenário externo extremamente desafiador, claramente muito mais desafiador do que todo mundo esperava no começo do ano, né? Quer dizer, no começo do ano a gente tinha lá os problemas da inflação e tal, mas ninguém esperava uma guerra, por exemplo. Certo? Então, quer dizer, o cenário externo se tornou bem mais desafiador do que as pessoas estavam esperando. Ainda assim, a economia brasileira está se mostrando muito mais resiliente do que estava sendo projetado. Por que razão você acha que a economia brasileira está tão resiliente, quer dizer, está reagindo tão bem a esse cenário externo desafiador? E se isso vai persistir para o próximo ano, ou se a gente vai ter algum problema aí que pode desandar essa resiliência aí da economia brasileira? Eu acho que tem um ponto que a gente está passando ainda esse ano de retomada do pós-pandemia, né? A gente tem alguns segmentos, especialmente serviços, que estão numa retomada extremamente vigorosa, que a gente está vendo acontecer esse ano, que é um ponto positivo de saída da recessão pós-pandemia que a gente está passando agora. Quer dizer, mercado de bens voltando um pouco, a gente vê o varejo mais enfraquecido, mas mercado de serviços com uma força muito grande ainda, e eu ainda não vi, especialmente nesses últimos meses, e provavelmente ainda terceiro trimestre, uma volta, uma piora de serviços para acontecer. Então, acho que serviços vai continuar sendo um carro-chefe importante ainda do crescimento esse ano. Eu acho que muito por trás disso, Márcio, que é diferente de outros países, quer dizer, eu acho que aí entra a questão das commodities também de uma forma importante, né? Quer dizer, o choque que aconteceu, especialmente agora com a guerra da Ucrânia em Estados Unidos, mas especialmente Europa, é um choque negativo. Né? A gente está falando de preço de energia que sobe, especialmente gás natural e petróleo, que para esses países é mortal. Né? Mas para a gente aqui, obviamente, combustível foi um elemento de pressão negativo que a gente teve, mas preço de commodities em alta, como a gente é um grande produtor, a gente acaba recebendo os benefícios disso. Especialmente no caso do agronegócio, que tem uma participação enorme na economia brasileira. Se a gente pega os dados do CAGED, por exemplo, né, que saiu ontem, você vê que uma grande parte do crescimento do CAGED está acontecendo no interior. Né? O Centro-Oeste é a região que está mais contratando em termos de emprego formal. Então, assim, tem aqui com certeza um efeito muito positivo de 2 anos de preços muito fortes em commodities, e aí é o preço em dólar com câmbio, que o preço em real dessas commodities explodiu ao longo desses últimos 2 anos e deu aí um aumento de renda para essas regiões de forma significativa. Você pega o peso do agronegócio, né, nesses estados, especialmente Centro-Oeste, você está falando de 60% a 70% do PIB. É um peso muito grande do agro, né, da grande cadeia do agronegócio, não só a fazenda ali, né, o dado das contas nacionais, mas você pega toda a cadeia de produção industrial, serviços, logística, exportação, é muito grande o peso nessas regiões. Né? E por conta desse forte aumento de renda, você está tendo impacto no resto da economia em termos de emprego, em termos de atividade também. Então acho que essa resiliência, esse crescimento que está surpreendendo positivamente, vem muito dessa dinâmica que às vezes é deixada de lado, que a gente esquece, e não podemos esquecer que as commodities têm um peso muito importante na economia brasileira e que está ajudando nesse momento em que o choque lá fora é negativo, mas o choque para a gente, em parte, não deixa de ser negativo no caso de combustíveis, mas é um choque muito positivo quando a gente pensa no agronegócio. E a gente está recebendo benefício disso. Né?
Sem dúvida, eu acho que você tem toda a razão. Mas a gente aqui tem um cenário um pouquinho mais estrutural, quer dizer, a gente acha que nós fizemos um conjunto grande de reformas aí nos últimos 6 anos e que esse conjunto de reformas está começando a fazer efeito sobre o funcionamento da economia. Quer dizer, a reforma trabalhista está começando a fazer efeito sobre o funcionamento do mercado de trabalho, reforma, a liberalização da terceirização, reforma no mercado de crédito, o fim da TJLP, quer dizer, os novos marcos regulatórios, saneamento, etc., a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência, o teto do gasto. Nossa avaliação aqui é que essas reformas têm sido muito importantes para melhorar o dinamismo dos mercados, basicamente. Os mercados têm funcionado de forma muito mais eficiente nesse momento do que funcionavam antes. E isso tem feito com que a economia brasileira fique mais resiliente. A minha preocupação, na verdade, será que vai continuar no futuro? Quer dizer, vai depender muito do que o próximo presidente fizer. Quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão eleitoral? Quer dizer, como é que você está vendo o próximo governo, independente aí de quem seja eleito? Márcio, eu concordo totalmente com o seu ponto. Quer dizer, quando eu estava falando aqui dessa questão da agricultura, do agribusiness, era uma questão mais conjuntural. A gente tem aí esse estímulo de crescimento, está vendo agora, mas não tenha dúvida, e concordo com você, que 6 anos de reformas econômicas, mais ou menos, mais centralizadas talvez no passado do que nos últimos 2 anos, a gente vai ter o benefício dessas reformas acontecendo em algum momento, como a gente teve no passado. A gente não pode esquecer que ciclo Collor, Fernando Henrique, início do governo Lula, né, foi um ciclo longo de grandes reformas que aconteceram, que se você junta esses 3 governos, encadeou o crescimento que você teve no governo. Eu tenho muita dificuldade naquele período do Lula de culpar as commodities. As commodities cresceram, o crescimento aconteceu ali por conta das commodities. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma sequência de bons governos que fizeram boas reformas e o crescimento adveio disso. E aí a gente conseguiu entregar aqueles bons números naquele período. A hora que você começou a parar de fazer as reformas, né, em 2005, 2006, lá na frente a gente pagou o efeito disso. Ponto. Eu acho que agora é a mesma coisa. A gente precisa tomar o benefício dessas reformas que estão sendo feitas continuamente ao longo dos últimos anos, aos trancos e barrancos, com dificuldades todas que a gente tem ao longo desse caminho, e aproveitar e continuar fazendo. Acho que a gente tem um governo ano que vem que continua nesse espírito de falar, olha, tem diferenças políticas grandes por conta da polarização, mas a economia é outra coisa. Né? Economia, o que foi feito de positivo, vamos manter e vamos tentar reformar o que ainda dá para reformar e que precisa ser reformado. Por exemplo, sonho de economista nosso, né, mas chegar ao governo ano que vem, que seja do Lula, não mexe na regra do teto, deixa lá como está, deixa para ela ser mexida em 2026, que tem constitucionalmente, né, a regra para ela ser mudada em 10 anos, faz a reforma tributária. Tem 2 reformas na Câmara e no Senado sendo discutidas, né? Tem interesse do Congresso em avançar com isso, faz uma boa reforma de bens e serviços, mexe também no imposto de renda, pronto. Se o governo novo que vier fazer por esta ótica de atacar a questão fiscal, vai ter um ganho excepcional de crescimento futuro, de produtividade, que vai aproveitar o que foi feito até agora, e aí sim, Márcio, a gente consegue entrar num tracking positivo de crescimento. Mas, de novo, eu também concordo com você, ainda tem muitas dúvidas, tem aí muita indefinição se esse cenário que é o nosso sonho do que pode acontecer, se vai acontecer ou não, né? Do que a gente tem ouvido, pelo menos até agora, o cenário é um pouco diferente disso, né? É quebrar a regra do teto, é desmontar a reforma trabalhista, é fazer um jogo de desmontar o positivo que foi feito no passado e não manter o positivo e fazer outras reformas que sejam positivas. Essa visão corta essa expectativa positiva que a gente poderia ter para frente e tem a visão de que, olha, esse crescimento pode ser abortado. Ainda é muito pequeno, 1,5%, 2% é nada, a gente tem condições de crescer muito mais do que isso, mas se você não tiver persistência, insistência na continuidade das reformas, esquece, a gente não vai crescer, a gente vai voltar para a lama, né? Então, assim, por isso que eu falo, o 4º trimestre vai ser essencial. Quais vão ser as diretrizes do próximo governo? Vai manter reformas ou não? Vai fazer o que em termos de política econômica? Eu acho que aí vai ser o gatilho para a gente continuar melhorando ou para a gente voltar para a lama que a gente já viveu tantas vezes, né, Márcio?
Quer dizer, é um bom ponto esse, né? Quer dizer, lá no início de 2022, de 2021, a gente estava relativamente otimista, a gente tinha 3 pilares aí no nosso cenário. O primeiro pilar era essa questão da volta do setor serviço. Nossa avaliação é que, com a queda do número de casos e de óbitos, o setor serviço ia voltar de uma forma espetacular, como aconteceu depois da gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, a história mostra que a volta da década de 20 do século passado foi fenomenal, tá certo? E a nossa avaliação era que seria igual aqui. O segundo pilar era exatamente essa questão das reformas. A gente tem uma visão de que as reformas já estão começando a fazer efeito. Quer dizer, eu fico brincando com alguns exemplos. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar 2 anos sem entrar num banco. Tá certo? Eu acabei de ficar 2 anos sem entrar no banco. Se a gente não tivesse feito as reformas no mercado de crédito, no mercado de capitais, etc., a gente ia ter que continuar indo ao banco de 15 em 15 dias, como era antes da pandemia, tá certo? Então, é a mesma coisa, quer dizer, o mercado de trabalho. Eu fico olhando o mercado de trabalho funcionar e falo, pô, não é possível, é impressionante como o salário está mais flexível, como que você está ajustando mais no salário do que no emprego, tá certo? E isso tem a ver com a reforma trabalhista, tá certo? Então a gente está otimista em relação a isso. O terceiro pilar, que é o pilar que foi avaliado seriamente, era o respeito ao teto do gasto. Exatamente esse era o terceiro pilar que justificava o nosso cenário mais otimista em relação ao mercado em geral. Esse pilar foi avaliado, isso nós erramos. Nossa avaliação era que ele ia ser mantido intacto, não foi. Agora, curiosamente, tá certo, o efeito negativo foi menor do que a gente estava esperando, tanto que manteve algum crescimento, tá certo? A gente vai crescer 2,5% esse ano, tá certo? Apesar de ter rompido esse pilar 2 vezes, né, ao longo de 2021 e 2022, tá certo? Mas eu acho que ele continua muito importante. As pessoas dizem, esse negócio de teto do gasto acabou. Minha avaliação não é essa. Eu acho o seguinte, agora, para furar o teto, você precisa de fazer uma emenda constitucional. Isso é mais difícil do que poder furar, aumentar gasto sem fazer nenhuma emenda constitucional. Então, o teto ainda cumpre esse objetivo, né, de dificultar um aumento de gasto. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, o Executivo tem que ter o acordo do Legislativo para fazer o aumento do gasto. Eu acho que isso ainda é muito importante, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, eu concordo com você. Eu acho que, se parar as reformas no próximo governo, nós vamos voltar numa trajetória de estagnação, como nós tivemos aí nos últimos 30 anos, tá certo? Até 2 anos atrás, quer dizer, 3 anos atrás. Eu acho que esse é um ponto super importante. Agora, essa questão do teto, né, Márcia, assim, concordo com você que a PEC, ela não permite que você tenha mudanças contínuas na legislação para furar o teto, mas o governo tem feito um esforço e conseguido furar com uma certa frequência que a gente não gostaria de ver. Eu acho que a sinalização mais complexa disso fala, olha, o teto está sendo tão furado, para que o teto? Né? A gente começa a ouvir muito dessas questões, de se o teto não está funcionando, está sendo furado toda hora, o que a gente vai colocar no lugar? O Brasil é um país, você sabe bem disso, que não falta regra fiscal aqui, né? A gente tem uma profusão de regras fiscais e a gente consegue quebrar todas e não seguir todas ao mesmo tempo, né? A gente precisa ter um pouco essa mentalidade, construir uma regra fiscal e talvez essa regra fiscal tem que ser boa e tem que ser flexível ao mesmo tempo, né? Às vezes eu olho a regra fiscal do Chile, né, que está aí há 20 anos, que tem uma certa flexibilidade com o nível de atividade, você coloca aí uma certa percepção do que é projeção de crescimento, você engloba uma certa flexibilidade na estrutura da regra fiscal que eles têm, e aí está perdurando com governos de esquerda e direita e está funcionando bem com credibilidade. Eu acho que a gente precisa caminhar para talvez aperfeiçoar essa regra que a gente tem hoje. Mas eu não faria isso neste momento, dado o quê? A gente tem aí alguns anos para chegar constitucionalmente para mexer na regra, deixa para mexer em 2026, 10 anos depois que ela foi implementada, e vamos focar os 6 primeiros meses do governo, que é um tempo nobre, precioso que o governo tem com o legislativo para aprovar reformas, e mexer na reforma tributária. Eu acho que a gente já está maduro nesse sentido, né, Márcio, para discutir. A reforma já está sendo amplamente colocada no Congresso, a sociedade, a imprensa também tem discutido muito, tem vontade de aprovar uma boa reforma de bens e serviços, mas precisa ter essa vontade política de mexer no que precisa. Vamos fazer essa reforma, deixa a regra do teto. É essa a dificuldade. Eu não sei se a gente vai ter
essa percepção do que é relevante para a gente fazer de reformas. E aí eu coloco 2 pontos adicionais, né, Márcio, que eu tenho um pouco de preocupação, que são coisas novas que apareceram nos últimos anos e que são, de certa forma, negativas, que a gente precisa ter atenção, né? Uma questão ambiental, né, a gente percebe muito com a clientela, você também deve perceber isso, há um pouco dessa preocupação com a imagem ambiental, de tudo como foi desconstruído ao longo dos últimos anos, como essa questão da Amazônia está virando uma questão relevante do ponto de vista de comércio e de possibilidade de você vender a imagem do país de uma forma mais positiva lá fora, em termos também de atrair investimento aqui para dentro. Eu acho que precisa ter uma mudança muito radical nessa mentalidade em relação à questão ambiental. E a gente não pode deixar de falar dessa questão também, né, Márcio? Por mais que tenha muito ruído, tenha muita questão ainda mal resolvida, essa questão, às vezes, um pouco autoritária, um pouco antidemocrática, que o governo tem colocado, né? Que tanto é que a gente está vendo cartas e cartas estão sendo feitas nos últimos 3 anos para reforçar os valores democráticos. É uma coisa que a gente também não imaginaria que a gente fosse estar vendo a essa altura do campeonato, a sociedade precisar escrever cartas para reforçar os valores democráticos. Eu acho que não vai acontecer nada, não vai ter golpe, não vai ter nada disso, mas é um ruído. E a gente sabe que para mercados de ativos, para a economia como um todo, esse tipo de ruído para investimento é negativo. Então, assim, é um segundo semestre que, além das preocupações com o cenário internacional, com tudo que está acontecendo aqui com alta de juros, a gente tem ruídos políticos eleitorais também que a gente não precisaria ter, a gente não deveria ter, né? Isso acaba atrapalhando um pouco a perspectiva de curto prazo e talvez de longo, porque é um ruído que pode aumentar a polarização que a gente tem hoje e reverberar eventualmente no ano que vem em decisões de política econômica que você precisa fazer, e você tem uma contrariedade da sociedade, do Congresso, enfim. A gente vai precisar olhar isso com muito cuidado, e também um Congresso, né, Márcio? O Congresso está muito mais vocal do que era 20 anos atrás. Eu penso o Lula, quando entrou em 2003, tinha uma proximidade com o Fernando Henrique, era um Congresso que ajudou à direita e à esquerda votar reformas importantes. A gente não precisava de reformas tão intensas como a gente precisa agora, como era o caso de 2003, mas você tinha um Congresso mais participante, um Congresso mais rico em termos assim de pessoas e de ideias. Eu tenho um pouco de preocupação com esse Congresso que tem hoje, que virou muito dominado pelo Centrão, com essa questão do orçamento impositivo, orçamento secreto, orçamento de relator, enfim, um orçamento e um Congresso que parece mais que olha o executivo com uma certa desconfiança. A gente precisa resgatar essa interlocução entre executivo e legislativo, que talvez a gente perdeu um pouco nos últimos anos também. São muitos desafios. Você precisa ter um presidente que olhe a economia e olhe a política com força igual hoje, né? E não deixar isso de lado, né? Eu, na verdade, discordo um pouco de uma parte do que você está falando. Eu concordo, eu acho que o ruído é muito ruim, o ruído político é péssimo, mas a minha preocupação, eu não tenho muita preocupação quanto a essa questão democrática, não. Eu acho que o Brasil tem instituições democráticas bastante fortes, eu acho que a gente vai superar esses ruídos. E é ruim para o mercado, é ruim para a economia, não tem a menor dúvida. Agora, essa questão do orçamento, quer dizer, eu acho que, quer dizer, a minha avaliação, pelo menos, quer dizer, eu acho que eu devo ser o único economista do Brasil que acha que o orçamento deveria ser impositivo mesmo. Quer dizer, desde 2002, lá que eu discuto essa coisa com meus amigos, quer dizer, eu acho que qualquer democracia do mundo, o orçamento é impositivo. Quer dizer, uma vez aprovado o orçamento, o executivo executa, tá certo? Ele não tem que decidir se vai executar ou não. Quer dizer, você tem que ter a negociação no Congresso. E o que eu acho que está acontecendo, quer dizer, como o orçamento virou impositivo, o governo vai ter que fazer a negociação no Congresso, que é o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, na verdade. A gente pode discordar da ideologia do Congresso, pode discordar, tem um problema, tem o problema do fisiologismo, tem o problema do orçamento do orçamento do relator, etc., tá certo? Você pode discordar disso, mas eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que é muito importante que o orçamento seja aprovado no Congresso e seja executado pelo Executivo, tá certo? Sem tomar lá da cá, sem que o Executivo tenha o poder de negociar com deputados individuais a execução de emendas do Legislativo.
Esse é que é o ponto importante. Uma vez aprovado, está aprovado, tá certo? Vamos lá. O que você tem que fazer é negociar antes, tá certo? Esse é que eu acho que é o ponto importante. E eu acho que o orçamento autorizativo, como a gente tinha antes, gera um incentivo muito grande a ter muitos partidos, a ter fragmentação partidária, porque não tem, é muito melhor você ter o seu próprio partido do que ser membro de um partido que vai negociar ele com o governo federal. Você ter o seu próprio partido, quer dizer, por menor poder que você tenha, se o orçamento é autorizativo, você vai lá, coloca a sua emendinha e depois negocia com o presidente da República executar a sua emenda, tá certo, para poder ganhar os frutos. Então, eu sou muito crítico do orçamento autorizativo, eu acho que o orçamento deve ser implementado, tá certo? Eu acho que deve ser orçamento. Agora, Sérgio, deixa eu mudar um pouquinho, que eu acho que tem um assunto importante, que é essa questão do cenário internacional. Como é que você está vendo o cenário internacional? Acho que a gente tem um problema aí de inflação muito forte nos países desenvolvidos. A gente vai ter, pela primeira vez que eu me lembre, pela primeira vez na história, a gente vai estar entrando num processo de política monetária bastante contracionista em todos os países desenvolvidos ao mesmo tempo. Como é que você está vendo esse cenário aí? Pois é, né, Márcio? Esse é um cenário inédito em décadas, né? A gente não vê um cenário inflacionário de necessidade de alta de juros como a gente está vendo agora desde o início dos anos 80, né? Vamos pensar o seguinte, a gente passou aí uma economia americana que está numa recessão não tão forte ainda, 2 quedas de PIB no primeiro semestre, ainda com um mercado de trabalho forte, ainda com crescimento acontecendo, mas com inflação no CPI fechado que ainda chegou a 9% em junho. Você tem uma inflação que ainda está acontecendo, você ainda tem, por conta do inverno americano, por conta do inverno especialmente europeu, pressão ainda no mercado de gás natural que vai colocar mais inflação nessa equação. Então, assim, acho que esse cenário só está começando ainda de processo inflacionário começar a ceder. Eu acho que não vai ceder com tanta facilidade assim. Claro, a gente tem o mercado de bens que foi mais afetado por essa inflação, que nesse cenário agora de volta da atividade a gente começa a ver mercado de bens ceder com mais intensidade em termos de demanda, a gente começa a ver um pouco da inflação em bens começar a ceder, mas serviços está começando a aparecer com mais intensidade. Você pega o PIB americano, nos últimos 2 trimestres, serviços cresceu como gente grande, mais de 4%. Então, assim, você pode estar passando de uma inflação que está saindo de bens para estar começando a ser de serviços, que é um pouco a história nossa hoje, né, Márcio? A gente começou com inflação de bens, agora o que está preocupando na nossa inflação é a inflação de serviços. Né? A inflação de bens está começando a cair, a inflação de serviços está começando a dar as caras. Talvez esse seja o cenário de segundo semestre para a inflação americana e europeia que a gente precisa ficar preocupado. E aí, se é uma inflação que continua pressionada, o Fed vai ter que continuar, e o Banco Central Europeu vai ter que continuar subindo taxa de juros. Eu acho que o Fed pelo menos vai para 4%, né? Vai ter que subir com ainda mais a taxa de juros aí nos próximos meses, até começo do ano que vem, e com taxa nesse patamar, a gente está começando a ver o impacto disso no mercado imobiliário, mercado de ações americano, e eu acho que a recessão que a gente começou a ver acontecer agora ainda vai perdurar. Quer dizer, a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos que não vai acabar agora. Não sei se eventualmente a gente vai ter quedas trimestrais ainda esse ano, mas acho que isso vai se estender ainda para 2023, porque esse processo de inflação juros ainda está acontecendo. Né? Você deve ter visto, acho que foi o Summers e o Blanchard, eles acabaram de fazer o estudo com a taxa de vacância, com a taxa de desemprego. É impressionante como a taxa de vacância nos Estados Unidos está extremamente elevada, com uma taxa de desemprego extremamente baixa. Né? Você tem um problema de matching, muito mais provavelmente do que um problema de demanda, que não é simples de resolver, né? É demorado para resolver, que coloca em empecilhos para essa inflação ceder com mais facilidade também ao longo dos próximos trimestres. Então, assim, enquanto a gente tiver esse cenário americano e europeu, especialmente, com atividade fraca e trazendo essa perspectiva de recessão continuada do que a gente está vendo agora, isso também, voltando aqui para a gente, dificulta a nossa situação. Né? O Brasil está nessa resiliência, mas pegar um cenário internacional de queda, de piora, não é positivo para a gente. A gente acaba sentindo o efeito negativo disso, especialmente numa transição política que possa ser aí muito turbulenta, por conta do que vai ser a sinalização, especialmente do ponto de vista fiscal. Como sempre, né, Márcio? O fiscal não bem organizado, não bem arrumado, mata
o país emergente que não está aí com essa estrutura bem arrumada quando você tem um cenário internacional diverso, que é o que está acontecendo agora. Né? A gente precisa trabalhar para não virar uma Argentina no futuro. A gente está longe disso, mas às vezes o pessoal faz um esforço, né? E a nossa história não é muito positiva nesse sentido. Né? Exatamente. Uma história fiscal bem complicada, uma dificuldade enorme. O Brasil tem essa coisa, né? A gente fica brincando que o Brasil, quer dizer, quando chega na beirada do abismo, ele volta para trás. A Argentina, quando chega na beirada do abismo, se joga lá embaixo. Joga com força. Então, eu acho que, por enquanto, a gente tem conseguido fazer o retrocesso, tá certo, quando chega perto do abismo. Eu acho que isso, pelo menos, é uma diferença importante. Bom, Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter você aqui novamente para conversar, tá certo? Concordar, discordar. Eu acho que foi excelente a conversa. Muito obrigado, que é um prazer enorme e boa tarde para todos. Obrigado, Márcio. Foi um prazer. Estou aqui para a próxima para a gente conversar. Espero que num momento ainda melhor do que a gente está passando hoje. Eu também. Acho que tem chances. Isso aí. Macarena.